Vamos falar agora sobre o método de equações separáveis. Esse método é um dos mais simples para a resolução de equações diferenciais. Ele consiste em, tendo um diferencial, tá? Uma equação diferencial, na qual nós tivermos esse seguinte quociente, uma função depende de x, outra função depende de y, claro que pode ser o inverso também. Então, nós temos que p de y separa com dy e g de x com dx. Então, nós teríamos a seguinte situação, onde, se integrarmos os dois lados em relação às suas variáveis, nós vamos ter a primitiva de p de y mais c e a primitiva de g mais c. Tá? Então, essa é a forma mais fácil de resolver uma equação separável. Claro que a equação também pode estar nessa forma aqui, ó. dy dx é igual a g de x vezes h de y. Então, ficaria dx, g de x dx, e fazendo p de y igual a 1 sobre h de y, então h de y seria o inverso de p de y. Substituindo aqui h de y por essa equação, nós temos o caso inicial e fica tudo muito fácil de resolver. Vamos verificar agora um exemplo de equações separáveis, um exemplo bem simples para que a gente possa aplicar o método sem se preocupar muito com a complexidade que a questão envolva, tá? Então, essa equação aqui ela é separável porque dy dx está de um lado, nosso numerador só depende de x, o denominador só depende de y. Então, o passo que nós temos que fazer é, primeiramente, separar as variáveis, tá? Então, está aqui a separação das variáveis. O que foi feito aqui? Esse termo, ele veio para junto do dy, e o x ao quadrado para o dx. Está aqui, ó. 1 menos y, que estava aqui, veio com dy, e o x ao quadrado com dx. Então, depois que a gente separa, o próximo passo é integrar termo a termo. Então, a integral dessa equação diferencial aqui, ela é bem simples, tá? A resolução dessa integral de 1 em relação a y. Vai ser y, a integral de y ao quadrado, y cubo sobre 3, mais uma constante. Do outro lado, nós temos a integral de x ao quadrado em relação a x ao cubo sobre x mais c. Então, reorganizando a equação, nós temos aqui, multiplicou todo mundo por 3, né? Então, ficou menos y ao cubo mais 3y menos x ao cubo igual a c. Observe que esse c, ele é c2 menos c1. Nós só fizemos passar as constantes para lá e como a constante continua sendo, como o c continua sendo uma constante, não tem problema considerar um c único na solução, tá? Então, você tem aqui uma solução geral, por quê? Porque ela depende desse parâmetro c, e esse parâmetro c vai gerar uma família de soluções. Vamos tentar agora resolver mais um exemplo, tá? Com uma dinâmica diferente. Primeiramente, vamos manipular um pouco a equação, tá? Então, teríamos aqui 1 mais x dy é igual a y dx, certo? Depois, ó, o termo que tem y tem que ficar desse lado que tem y, o termo que tem x tem que ir para o outro lado junto do x. Então, o y está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Separamos as variáveis, tá? 1 sobre 1 mais x dx. Então, depois que separamos as variáveis, o próximo passo é integrar os dois lados. Então, a integral de 1 sobre y dy vai ser igual a integral de 1 sobre 1 mais x dx. Então, organizando aqui só para aparecer melhor no vídeo, a integral de 1 sobre y, logaritmo de y, vai ser igual a logaritmo de 1 mais x, mais a constante de integração dessas duas integrais, vamos agrupar aqui numa constante só, c. Aplicando exponencial de ambos os lados para ter uma solução explícita, né? Então, e elevado a logaritmo de y vai ser igual a e elevado a logaritmo de 1 mais x mais c. Utilizando aqui a propriedade, tá aqui uma lista de propriedades da potência, tá? Usando essa propriedade, a elevado a n mais n é igual a elevado a n vezes a elevado a n, nós temos que e elevado ao logaritmo de y é igual a e elevado a logaritmo
de 1 mais x vezes e elevado a c. Exponencial inverso do logaritmo, y vai ser igual a e elevado a c continua sendo uma constante, então c, exponencial e o logaritmo são funções inversas, que multiplica 1 mais x, e isso seria a solução da nossa equação. Vamos para mais um exemplo de equações separáveis. Obviamente, essa equação ela não está na forma padrão, porque nós temos aqui um termo que depende de x do lado de y e um termo que depende de y do lado de x. Então, vamos passar esses termos para os seus respectivos lados, tá? Então, o seno passa para o lado do cosseno. Então, nós teríamos cosseno de y sobre seno de y dy. E o outro lado ficaria o x mais 1 dividido pelo x dx. Então, as equações já estão separadas. O próximo passo, então, é integrar. Então, integrando ambos os lados, já botei aqui a integral já para economizar um espaço, nós vamos ter o quê? Do lado esquerdo, nós vamos ter a seguinte integral, né? A integral do cosseno de y dy sobre o seno de y dy vai ser, fazendo uma simples substituição, chamando u de seno de y, du de cosseno de y dy, então isso aqui tudinho para a gente passa a ser du. Nós teríamos a seguinte substituição, 1 sobre u, porque u é o seno, e tudo que está de cima é o du. A integral de 1 sobre u du é o logaritmo de u, que é o logaritmo do seno de y, já que u é igual ao seno de y. Então, já colocando esse resultado aqui, nós teremos logaritmo do seno de y, vai ser integral de x sobre x dá 1, integral de 1 é x, e a integral de 1 sobre x dx, que vai ser logaritmo natural de x. Claro, a constante de integração dessas duas integrais nós vamos agrupar aqui numa constante única, c. Agora, aplicando exponencial para tirar pelo menos uma parte da não linearidade aqui, tentar deixar a equação mais explícita possível, nós temos o quê? Exponencial do logaritmo do seno de y vai ser igual a e elevado a x mais ln de x mais c. Então, novamente, usando a propriedade aqui da potência, tá? Que a elevado a m mais n, quando você tem uma soma no expoente, é a mesma coisa que você dividir em produtos. Então, usando essa regra aqui do lado esquerdo, nós temos seno de y igual a e elevado a x vezes e elevado ao logaritmo de x vezes e elevado a c. Observe que e elevado a c continua sendo uma constante e e elevado ao logaritmo de x é basicamente x. Então, seno de y vai ser x, porque e elevado ao logaritmo de x dá x, vezes e elevado a x, vezes e elevado a c continua sendo uma constante, vezes c. Então, aqui está uma solução implícita da equação diferencial. Implícita, mas é uma solução geral porque ela depende do parâmetro c. Finalmente, vamos para mais um exemplo. Esse exemplo ele é bem trivial, mas ele é um PVI. Vocês podem observar que aqui nós temos a condição inicial do problema, y4 igual a menos 3, ou seja, ele tem que passar pelo ponto x igual a 4, y igual a menos 3. Então, a separação de variáveis aqui ela é bem simples, tá? O y vem para o dy, o dx vem para o lado do x. Então, teremos y dy é igual a menos x dx. Então, próximo passo é integrar. Y dy é igual a menos integral de x dx. Então, a integral de y dy é y quadrado sobre 2. E aqui é menos x ao quadrado sobre 2, né? Menos x ao quadrado sobre 2 mais c. Reorganizando a equação, x ao quadrado mais y ao quadrado
igual a C. Claro, a gente já multiplicou todo mundo por 2, e quando multiplicou 2 pelo C, continua sendo uma constante. Então agora, só precisamos resolver o PVI. O nosso PVI é y4 igual a menos 3. Então, substituindo esses valores na equação, nós vamos ter que x igual a 4 e y igual a menos 3. Então, 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado igual a C. Vou puxar aqui uma setinha. Ou seja, C vai ser igual a 16 mais 9. C vai ser igual a 25, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, que é nossa solução. Claro que essa solução é uma solução particular do problema. Também nós vimos em uma aula passada que essa é uma solução particular da equação diferencial dada. Dessa equação diferencial aqui.